Graça e paz, queridos alunos, bem-vindos à nossa aula dos livros históricos. Nossa disciplina, ela versa sobre os livros históricos da Sagrada Escritura e nesta oportunidade nós vamos estudar o livro de Josué. Josué, que em hebraico é Yehoshua, que significa o Senhor é salvação. Yehoshua é o mesmo nome hebraico de Jesus, né? Porque Yehoshua, que significa Josué, é a forma pré-exílica do nome de Jesus, que é Yeshua, que tem o mesmo significado do nome Josué, que significa Adonai ou Yahvé é salvação, ou seja, o Senhor é salvação. Então, nessa oportunidade, nós vamos estudar o livro de Josué, lembrando que Josué, ele é o primeiro livro daquilo que se denomina profetas anteriores. Você deve estar bem lembrado que o livro, a Sagrada Escritura, ou o Tanar, que é a Bíblia hebraica, se chama Tanar. A primeira parte é a Torá, a segunda parte são os Neviim, que são os profetas, e a terceira parte são os Ketuvim, que são os escritos. Então, a Torá é o Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio. Os profetas dividem-se em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores são os livros que vão de Josué até o segundo livro de Reis. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Então, esses livros são chamados profetas anteriores, e Josué é o primeiro deles. Repara bem esse esqueminha aqui, porque, veja, o ponto de interseção aqui desses livros, veja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aqui nós vemos, então, Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, o que vai ocorrer? Deixa eu só colocar aqui na tela para eu poder escrever aqui para os irmãos poderem ver. Veja, o livro do Deuteronômio, ele é o encerramento do Pentateuco e, simultaneamente, ele está na interseção com esse segundo bloco aí, dos chamados profetas anteriores. Por que isso acontece? Porque o Deuteronômio, ele é o fundamento teológico, o Deuteronômio é o fundamento teológico para todos os livros que se chama de profetas anteriores. Conforme o professor Esdras ministrou em sala de aula, ministrou em vídeos passados, né? As obras que vão de Josué até Segunda Reis é chamada de obra historiográfica deuteronomista. Obra historiográfica deuteronomista. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Por que se chama obra historiográfica deuteronomista? Porque é deuteronomista, porque o Deuteronômio é o fundamento teológico para a avaliação da história de Israel. Veja que a obra historiográfica deuteronomista, ela inicia-se com o livro de Josué, que é o livro da conquista. Josué é o livro da conquista. Veja, nenhum sentido teria o Senhor ter prometido a terra aos patriarcas. Lá em Gênesis 12, nós vemos a promessa de Deus para Abraão, promessa que é repetida a Isaac e posteriormente reconfirmada para Jacó. Ou seja, a aliança patriarcal, ela se demonstrou firme. E de nada adianta Deus ter prometido a terra se essa terra não fosse de fato conquistada. Então, o livro de Josué é o livro que vai mostrar a fidelidade de Deus em relação às suas promessas aos patriarcas. Então, Deus cumpre a promessa da terra em Josué,
que, conforme veremos, é uma liderança, um protótipo da liderança, né, que cumpre a Torá. Para o Deuteronômio, a conquista da terra e a permanência nela depende diretamente da fiel observância da Torá. É a obediência à Torá que assegura a vitória. Veja que Deus disse para Josué: medita no livro dessa Torá, ou desta lei, de dia e de noite, e você vai ser bem-sucedido. Então, o Deuteronômio é esta, vamos dizer assim, essa regra de avaliação. É por isso que a obra historiográfica é deuteronomista. Veja que no livro dos Juízes, uma geração se levanta que não conhece a Deus. E aí essa geração vai transgredir, pelo que ela vai deixar de ter vitória. Então, a regra da Torá continua. Quando a Torá não é observada, Israel tem derrotas. Israel tem perdas. Quando Israel obedece à Torá, Israel tem vitória. Quando nós vemos o livro de Josué, que começa com a fiel observância da Torá, tem conquista. O livro dos Juízes, que mostra frequentemente o povo se apartando da lei do Senhor e tendo, consequentemente, derrotas, até que Deus levanta juízes para libertar o povo. Quando nós percebemos no livro de Samuel, com a transição do período dos juízes para a monarquia, nós vemos gradativamente um afastamento cada vez maior da Torá de Deus, da Torá do Senhor. Não é? E esse processo é progressivo. Cada vez o afastamento é maior e, a ponto da monarquia, que começa com uma monarquia unificada, ela termina como uma monarquia dividida, o reino dividido, aonde as transgressões se multiplicam, de tal modo o afastamento de Deus e da Torá foi tão grande que o exílio se tornou inevitável. A obra historiográfica deuteronomista avalia a história de Israel sob a perspectiva da Torá, do Deuteronômio, e, portanto, da Torá. O Deuteronômio é chamado de Sefer HaTorá, ou o livro da lei. É justamente no Deuteronômio que estão bem claras essa relação entre obediência e bênção, desobediência e maldição. Vide Deuteronômio 28, onde se coloca bênçãos e maldições, dependendo se Israel vai observar a Torá ou não. Então, esse esquema aqui é muito interessante porque mostra o Deuteronômio na interseção entre esses dois círculos. Primeiro círculo, você veja que são os livros do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. No segundo círculo, você veja que tem os livros de Josué, 2 Reis, e entre eles, na interseção deles, você veja o Deuteronômio no centro, exatamente no centro, porque o Deuteronômio é o fundamento teológico de toda a obra historiográfica que se segue de Josué, 2 Reis. Daí o nome, obra historiográfica deuteronomista, porque tem o Deuteronômio como tendo, vamos dizer, como sendo o fundamento teológico da avaliação da história de Israel, da conquista em Josué até a perda da terra com o exílio, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, o que se é relatado no livro de 2 Reis. É só fazendo uma pequena retomada, né? Eu sei que o professor Esdras, com muita maestria, já abordou a respeito desse assunto, mas é bom a gente ter essa clareza a respeito dessa obra historiográfica deuteronomista. Bem, o livro de Josué, ele, do ponto de vista narrativo, ele apresenta-se como uma sequência do livro do Deuteronômio, porque veja que Josué, capítulo 1, versículo 1, inicia-se falando da morte de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, o Senhor disse para Josué. Né? Agora vai tu, né? Atravessa Jordão. Quer dizer, Deus coloca para Josué que a missão agora está com ele. Né?
Josué agora ele recebe o manto da liderança, ele recebe a autoridade vinda da parte do Senhor para atravessar o Jordão e conquistar a terra, né? Então a narrativa de Josué ela já se inicia já com esse marcador aí temporal, né? Moisés morreu, quer dizer, e agora a missão está com Josué. O livro ele vai narrar a conquista da terra, né? Então, como eu sublinhei há poucos minutos atrás, de nada adiantaria Deus fazer a promessa a Abraão se essa promessa de fato não se cumpre. Não teria sentido. Então, o livro de Josué ele narra o cumprimento da promessa, colocando em relevo a fidelidade do Deus que não pode mentir, a fidelidade do Deus cuja palavra jamais passará. Então, o livro de Josué narra o cumprimento da promessa. No que diz respeito à estrutura do livro, nós temos basicamente, né, uma divisão tríplice, aonde lemos do capítulo 1 a 12 que Israel conquista Canaã, de acordo com a promessa de Deus. Do capítulo 1 ao 12 é a narrativa da conquista. O capítulo 1, de 1 a 18, mostra, né, a preparação de Josué para ocupar o lugar de Moisés. Capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 15, Josué prepara o povo para lutar pela terra que herdará de Deus. No capítulo 6, versículo 1, do 12 a 24, Josué conduz o povo à vitória, não é? Com aquele cerco na cidade de Jericó e as narrativas que seguem. A segunda parte, que é Josué 13 até 22, narra a divisão da terra. A terra, uma vez conquistada, ela tem que ser dividida e Deus dá descanso ao povo, porque entrou na terra e agora vai desfrutar da terra. No capítulo 23 a 24, lemos sobre cerimônias de renovação da aliança, que apresentam a chave para a posse da terra. Os capítulos de 1 a 12 possuem estilo cultual e etiológico. O que significa isso? A etiologia explica as causas, a origem, né? Então, por exemplo, toda vez que a Bíblia diz assim, daí chamar-se aquele lugar Betel, até o dia de hoje. Ele está explicando, né, como que surgiu Betel, a origem de Betel. Quando fala, por exemplo, da destruição de Jericó, ele quer, na verdade, mostrar a origem, né, daquela destruição, a que se atribui. Isso é etiologia. Quando se narra, né, a causa de determinada cidade ter sido destruída ou a explicação de determinado nome de determinada localidade. Então, isso é o relato etiológico. Quando se diz estilo cultual, né, tem a ver com as questões, evidentemente, do culto. Então, a travessia do Jordão, veja, com a Arca da Aliança, que é um instrumento de culto, um objeto de culto, a queda dos muros de Jericó, a Arca da Aliança representa a presença de Deus, de Adonai, no meio do povo. A queda dos muros de Jericó, com aquela procissão de sacerdotes, né, à frente do povo, com um toque de chofar, de trombeta, a circuncisão e a celebração da Páscoa em Josué 5, sem sombra de dúvida, são elementos cultuais, né? São elementos litúrgicos, como alguns autores preferem, e tem um contexto de culto aí. Em Josué 2 a 10, nós vemos relatos etiológicos. 3 a 4 narra a origem das 12 pedras vistas num dos vales do Jordão. As ruínas de Jericó, por exemplo, em Josué 6. As ruínas de Acor, em Josué 8.
Então, quando se diz assim, até o dia de hoje, essa cidade se chama, e dá o nome da cidade, por exemplo, esses relatos são etiológicos. Então, você tem uma extensa relação de versículos no livro de Josué que nos dá esse sentido etiológico desses textos. Em Josué 13 a 21, a seção ali já é geográfica. A partir de duas listas de nomes, uma referente às fronteiras das tribos e a outra com cidades. É quando se dá ali a divisão do território, né, de Canaã. Vamos pensar agora no aspecto teológico do livro de Josué. O que Josué tem a nos ensinar com a questão da posse e da conquista da terra? A primeira coisa que nós deveríamos pontuar é o seguinte. Primeiro, Adonai, ou o Senhor, é o dono da terra. Isto é muito claro quando nós lemos o livro de Josué, percebemos que a terra ali tem um valor que o autor Pablo Andinar chama de superlativo, quer dizer, a terra tem muito, muito, muito valor no livro de Josué. Josué ele vai demonstrar que a terra pertence ao Senhor e este é quem concede a Israel. Né? Você veja, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então Israel não é dono da terra. Israel é mordomo do Senhor. Ele é mordomo. Ele recebeu a terra para nela permanecer, para dela cuidar, para nela viver, mas o dono é Deus. Então não é Israel quem conquistou a terra por sua força, capacidade ou destreza militar, mas foi Adonai quem a deu ao seu povo. Então a terra, no livro de Josué, é um dom de Deus para Israel. Se a terra pertence a Adonai e ele a oferece a Israel, ora, o próprio Adonai reserva-se o direito, uma vez que a terra é dele, de tomá-la, caso o seu povo não ande na aliança. Ele reserva-se o direito de destituir esse povo, caso esse povo venha quebrar os preceitos da aliança, desobedecendo a Torá. Então, o primeiro ponto muito importante é que Adonai é o dono da terra. Isso é um ensino teológico muito importante. Porque a obediência à Torá foi a causa da conquista e da permanência. A geração de Josué é a geração fiel. Vamos dizer assim, a geração de Josué é aquele protótipo ou é aquele modelo de israelita fiel. Então, esse modelo de israelita fiel é assim, ele obedece a Torá e ele tem sucesso. Isso é uma teologia deuteronomista. Porque obedece a Torá, ele vai triunfar sobre os inimigos. Porque obedece a Torá, o Senhor estará com ele. Então, a geração de Josué é essa geração obediente e, por isso, vencedora. Cada uma das seções do livro tem fundamento teológico, como já explicado, no Deuteronômio. Então, o Deuteronômio é o fundamento teológico de toda a obra deuteronomista, a começar do livro de Josué. Então, essa conquista da terra na narrativa do livro, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 23, associa claramente que a conquista e a permanência da terra dependem diretamente da obediência à Torá. No capítulo 1, Adonai fala ao jovem Josué para ser forte e obedecer à Torá que Moisés ordenou. No capítulo 23, nós vemos o ancião Josué falando ao povo de Israel, aos líderes, para obedecer o livro de Moisés. Então, veja, por exemplo, aqui nesse esqueminha, olha Josué, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso. Quem está falando? Deus. Falando para quem? Para Josué.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então Deus fala para o jovem Josué no capítulo 1. Veja que no capítulo 23, no versículo 6, o Senhor diz: esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí você perceba que no capítulo 1, Deus fala para Moisés guardar a lei. No capítulo 23, o ancião Josué. No capítulo 1, Josué, Deus fala para o jovem Josué. No capítulo 23, o ancião Josué. Já o homem amadurecido, né, o velho Josué, vai falar para a liderança de Israel, para os demais anciãos, que eles devem se esforçar para obedecer a Torá e dela jamais se desviar. Portanto, prezados alunos, observem a relação claríssima no livro de Josué entre obediência à Torá e conquista, obediência à Torá e vitória, não é? Isso é uma teologia deuteronomista. Josué, portanto, proclama essa teologia deuteronomista da lei, segundo a qual todo o povo se mostra fiel às cláusulas da aliança de Deus estabelecida no Monte Sinai. Deus intervém em favor de Israel e bênçãos ocorrem. Porém, quando há desobediência, ocorre punição, juízo e maldição. E você sabe qual é a maior maldição para Israel? É exatamente perder a terra que recebeu como dom de Deus. Assim, nós percebemos que a teologia deuteronomista, ela permeia todos esses livros que tratam da história de Israel, desde a conquista até a perda da terra. Por exemplo, em Josué, capítulos 6 a 8. Em Josué 6, nós lemos uma conquista extraordinária. Quando nós lemos Israel cercando uma cidade altamente fortificada, com muros muito bem estabelecidos, muros intransponíveis sob o ponto de vista e sob a perspectiva humana. Veja que o Israel obediente, liderado por Josué, esse Israel que guarda a lei, esse Israel obediente à Torá, de maneira sobrenatural, surpreendente, um toque de trombeta, um toque de chofar, trombeta, derruba muralhas intransponíveis. Não foi sem lançar um tiro de canhão, sem usar espada, sem usar lança, sem usar cavalos e armas de guerra, simplesmente com um toque de trombeta. Então, o que esse livro está nos ensinando? Que as guerras que são guerras do Senhor, elas não são guerras para serem travadas com armaduras humanas, né? As armas da nossa milícia não podem ser carnais, como o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Coríntios, né? As armas da nossa milícia são espirituais. E é exatamente isso que nós lemos no livro de Josué. O livro de Josué mostra uma vitória extraordinária, uma ação poderosíssima da parte de Deus, sem o uso de nenhuma arma humana, nenhuma lança, nenhuma espada. Não tinha cavalo, mas simplesmente o Senhor no meio do seu povo, no meio de um povo obediente. Essa é uma grande lição do livro, né? Muito bem. Já, ao contrário, em Josué 7 a 8, nós vemos a narrativa de uma derrota.
depois de eles terem tido uma extraordinária vitória, nós vamos ver a derrota na cidade de Ai, quando Israel peca, violando a aliança, né? O que se tornou conhecido como o pecado de Acã, quando ele desobedece a ordem de não tocar nos despojos, e ele retém para si uma capa babilônica que deveria ser destruída, ele retém para si e traz para dentro do acampamento. Essa desobediência trouxe derrota para Israel. Israel perdeu aquela batalha. Por quê? Porque pecou, porque desobedeceu, porque se afastou da palavra de Deus. E esse ponto aqui, esse aspecto aqui é interessante porque é o único momento em que Israel tem um revés, em que Israel tem uma derrota em toda a narrativa do livro de Josué. No único capítulo aqui, você veja, no único episódio, que é chamado, né, o pecado de Acã, é onde Israel perde. E qual é a razão da derrota? Perdeu para um exército bem inferior a todos os exércitos que eles tinham derrotado. Mas por que isso aconteceu? Poxa, depois do Rio Jordão abrir diante deles, repetindo a abertura do milagre, da abertura do Mar Vermelho. Depois deles terem derrubado as muralhas de Jericó, numa espantosa vitória. Por que será que eles perderam para um exército bem menor? Essa é a questão que a teologia deuteronomista explica. A desobediência à Torá implica em juízo e em punição. E nesse único episódio, eles amargaram derrota. Né? Está escrito lá: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então está muito claro, né, a relação entre obediência e vitória, e desobediência e derrota. As tribos de Israel, sob a liderança de Josué, obedecem à lei em todo o livro, com exceção desse episódio que eu acabei de mencionar, que é o episódio de Acã. E por isso Israel prospera enquanto obedece. E como em todo o livro ele obedece, ele prosperou sobre os inimigos, tendo essa derrota pontual devido ao pecado. Olha, as águas do Jordão se separaram, como eu já disse, e eles atravessaram a pés enxutos, repetindo o milagre do Mar Vermelho. Em Josué 6, as muralhas caem, Jericó é tomada. Em Josué 9, os gibeonitas se rendem e pedem pacto com Israel. No capítulo 10, Israel tem vitória sobre a coalizão cananeia no sul, em Gibeon. Em Josué 11, Israel tem vitória sobre a coalizão cananeia no norte, em Merom. E aí nós percebemos que está mais que estabelecido no livro essa relação teológica entre obediência e bênção e desobediência e maldição. Então, Adonai é o dono da terra. Um outro ensino teológico muito importante é que o Senhor é fiel cumpridor da promessa feita aos patriarcas. O livro de Josué, se ele não tivesse existido, poderia suscitar no coração dos leitores do Pentateuco qual é a garantia que se tem de que Deus vai cumprir a promessa feita a Abraão. Se a promessa, ou se a conquista da terra não tivesse ocorrido, qual seria a evidência da fidelidade de Deus? A prova concreta é justamente a conquista da terra. Então, o livro de Josué destaca que Adonai é fiel cumpridor da aliança,
fiel cumpridor das promessas. Deus fez a Abraão uma tríplice promessa: povo, terra e bênção. Ele disse: multiplicarei a tua descendência, Abraão, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Então, o primeiro aspecto que Deus prometeu a Abraão, um povo numeroso e forte. Segundo lugar, Deus prometeu a Abraão a terra das suas peregrinações. Então, Abraão, que peregrinou por Canaã, colocou a planta dos pés dele ali, Deus disse: aonde você colocar os teus pés, será seu. Portanto, Abraão recebeu a promessa de ter um povo que sairia dele, que seria gerado a partir dele. Deus lhe prometeu a terra e Deus lhe prometeu a bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora a grande promessa: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Por meio de Abraão, mais precisamente da descendência de Abraão, todas as famílias, os gentios, de todos os lugares seriam abençoados. Nós sabemos que essa promessa de Deus usar a descendência de Abraão para abençoar os povos, ela se cumpre no descendente mais ilustre de Abraão, que é Jesus Cristo. Por quê? Abraão gerou Israel. Israel é composto de 12 tribos, ou de 12, a princípio 12 filhos, dentre eles Judá, né, que se constituíram clãs de famílias, de tribos. E dessa tribo de Judá foi suscitado o mais ilustre dentre todos, que é Jesus Cristo, e por meio dele a promessa de Abraão se concretiza plenamente. Todas as famílias da terra são abençoadas. Então veja a importância da promessa aos patriarcas. E Josué já é o início do cumprimento das promessas aos patriarcas por meio da conquista da terra. A entrada na terra é o cumprimento da promessa de Deus, que Deus fez aos patriarcas, que foi repetida a Moisés. É o clímax da história que começa com a saída do Egito. Ser forte e corajoso, disse o Senhor, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. No capítulo 21 de Josué, nós vamos ler: dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Olha que interessante. Deus deu a terra que jurou aos pais, e a possuíram e habitaram. E o Senhor lhes deu repouso, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. E a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso é muito, muito, muito interessante. E é interessante destacar, né, que em todo o livro de Josué mostra que aquilo que Deus fez por meio de Moisés, Deus ele repete com Josué. Veja, a travessia do mar, ela é repetida por meio da travessia do Jordão. Moisés é o homem que recebe a lei. Josué é aquele que cumpre a lei, que obedece à lei. E dentro dessa relação
entre obediência e conquista, desobediência e derrota, o livro de Josué ele destaca essa importância da Torá, da teologia deuteronomista. Então, daqui para frente, o que nós vamos começar a observar? Que a obra historiográfica deuteronomista, a partir do livro de Josué, vai mostrar claramente a relação entre obediência à Torá e vitória, desobediência e juízo, desobediência tendo como consequência o juízo e a maldição. De Josué para Juízes, dos Juízes para Samuel e do Samuel para o livro de Reis, nós vamos observar nas aulas que se seguem uma progressiva e contínua desobediência e afastamento de Israel com respeito à lei de Deus. Ela vai ser tão assim progressiva que vai resultar na perda definitiva da terra. Então, observa que a obra historiográfica deuteronomista, começando com Josué, que narra a conquista da terra, vai culminar em Reis, mostrando a perda da terra. Então, o que nós vamos estudar nessa sequência de livros é justamente isso. Né? O que está em destaque aqui é a obediência à lei relacionada à vitória, Josué. O afastamento da lei relacionado à derrota, veremos em Juízes. O que se aprofunda no livro de Josué, de Samuel, e que por fim termina por perder a própria terra quando o reino se divide e o afastamento se torna cada vez maior, a ponto de Deus simplesmente resolver que não quer mais andar com aquele povo. O que aconteceu com o Reino do Norte no século VIII e o que vai acontecer com o Reino do Sul no século de número 7, com o exílio da Babilônia. Pois bem, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Espero que você tenha assimilado, né, esses conteúdos. Eu me despeço por aqui e que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.